Tudo vai bem com você? Glória a Deus. Tome seu assento, por favor, só os salvos. Senta depressa. Nós estamos felizes. Quando eu digo nós, é porque eu, minha casa e todos os meus filhos ministeriais. Eu tenho tido o privilégio de alguns domingos estar indo na congregação de alguns irmãos e tem sido tão bom para mim, tenho sido tão abençoado estando com eles e Deus tem nos abençoado muito. E dias atrás eu conversava com o pastor Rodrigo, com a pastora Juliana. Deus nos permitiu sentar para falar as coisas do reino e nessa conversa nossa, nós conversando algumas coisas, entendemos que nós precisávamos voltar aqui um dia aqui e para alguns propósitos que nós vamos fazer juntos daqui a pouco em nome de Jesus, amém? Diga para o teu irmão, Deus tem coisas grandes para você hoje aqui. E nós tivemos o privilégio de nesse último final de semana, na sexta e no sábado passado, agora ontem e ontem, estarmos em Campinas. Nós fomos numa conferência, foi a primeira vez que nós fomos. Eu acompanho um pastor que influencia muito minha vida com a sua literatura, com a sua maneira de conduzir o rebanho. Ele chama Luciano Subirá. Ele tem uma igreja em Curitiba, é pai ministerial de diversas pessoas hoje no Brasil, dentre os quais o Deigmar Marques, aquele ministro de louvor hoje que tem impactado a nação, com aquela canção Que Ele Cresça, Que Ele Apareça, não é? E dentre os pregadores, o Luciano Subirá, estaria também lá o pastor Márcio Valadão, do Diante do Trono, o pastor Josué Gonçalves, o Deigmar estaria ministrando, a Cristi Tristão, do Asas da Adoração de Belo Horizonte, ministrando os louvores, e também o Davi Sasser. E nós chegamos lá na sexta-feira de manhã, e da sexta-feira de manhã até ontem, nós participamos de 8 cultos. Foram 8 cultos. Acabava um, a gente respirava um pouquinho, enxugava as lágrimas e começava outro. E viemos numa tocada, chegamos 1h da manhã de hoje aqui, aí pela manhã já tivemos nosso culto na nossa congregação e hoje estamos aqui para declarar algumas coisas. E o que mais me chamou a atenção nessa conferência, que eu estive lá, era que se trata de uma conferência somente para ministros, somente para pastores, líderes de ministério. Eu falava para a nossa congregação de manhã que eu não entendia por que Deus estava me mandando naquele lugar. Por que eu estava ainda naquela conferência. Não que eu não precisasse ouvir aquilo que eu ouvi, mas o porquê que eu estava lá. E ontem de manhã, na segunda ministração da manhã, foi feito um apelo por um dos ministros que ministrou a palavra. E quando ele ministrou essa palavra e fez esse apelo, mais de 700 pastores se prostraram no chão, porque eles entenderam que eles estavam quase retrocedendo. Eles reconheceram que eles estavam feridos. Eles reconheceram que eles estavam machucados. Eles reconheceram que eles estavam esgotados, cansados, que eles estavam feridos pela obra. E aí quando nós olhamos para os líderes que estão assim feridos e machucados pela obra, nós imaginamos como está o corpo. Como está o corpo de Cristo no Brasil. Homens e mulheres de diversas localidades. Homens que choraram o Senhor. Porque muitas vezes as pessoas, elas olham para os líderes, para as pessoas que estão na frente, e elas cobram muito deles. E nós que somos líderes e que estamos na frente de um rebanho, nós temos um caminho só de ida. Não tem mais como voltar. O nosso retrocesso agora é vergonha do Senhor. Retroceder agora é mostrar para o Senhor que o poder dele é fraco e que o Espírito Santo dele nunca andou conosco. Então muitas vezes os homens são feridos, são machucados, e eles começam a caminhar e perdem as suas famílias. Nós temos visto aí muitos ministros perdendo matrimônios. Temos visto muitos ministros perdendo seus filhos por causa do peso que há sobre a congregação, que há sobre as nossas vidas. Muitas vezes por palavras que são lançadas, palavras de maldição, que pegam a nossa vida, que pegam a nossa história, que pegam as nossas famílias. Eu saí de lá e vim de lá, dizendo ao Senhor: Pai, me envia, faça de mim um instrumento para poder ajudar os meus irmãos, para que eu possa ajudar os pastores, para que eu possa ajudar os ministros, para que nós sejamos cheios do Senhor, para que possamos ser uma flecha polida do Senhor, para alcançar esses homens. Porque verdadeiramente, se nós não nos levantarmos e não nos ajustarmos como noiva, certamente, amados, alguma coisa nós vamos padecer já.
Não sei se você está vendo com seus olhos, mas a Europa já foi totalmente migrada pelos muçulmanos. Eles estão saindo nessas tocadas, essas saídas da Síria, de Damasco, de diversos lugares, estão entrando na Europa. Eles têm um projeto. Eles têm um projeto de até o ano de 2030 ter 50% do planeta convertido ao islamismo. E a igreja está ferida, a igreja está machucada, o nosso povo só sabe dizer que está em luta, o nosso povo só sabe dizer que está em prova, e nós temos nos afastado do lugar da adoração, do lugar da intimidade, do monte da revelação. É tempo e hora de nós assumirmos o papel nosso, de sermos verdadeiros guerreiros e soldados do Senhor, porque senão o projeto que Deus tem de salvação vai ser frustrado por causa da nossa atitude. Então que eu e você se levante. Eu acho que na última vez que eu estive aqui, eu disse isso, não é? Que no Oriente a média é de 5 filhos por casal, no Ocidente a média de 1,8. Então, em termos de população, eles estão crescendo muito mais rápido. E qual que é o segmento, qual que é a direção que o muçulmano tem? O filho, quando completa 12 anos, ele tem que conhecer, ele precisa conhecer, ele tem que declarar o Alcorão de capa a capa. Então eles pegaram aquilo que o Senhor disse para Moisés, que era para o povo aprender a Torá, para aprender os 5 livros da lei, e para que os pais pudessem ensinar os seus filhos de pequeno, e que falasse dela de manhã, deitado ou andando. O profeta Daniel, ele orava 3 vezes por dia virado a Jerusalém. O muçulmano, sabendo disso, reconhecendo isso, ele falou assim: eu preciso mudar essa história, eu preciso mostrar para esse povo que o meu Deus é mais importante que o Deus deles. Então eles oram 5 vezes por dia. 5 vezes por dia. Onde o muçulmano está, ele para, tira do bolso dele um corinho, coloca no chão e começa a invocar, virado para a Meca, começa a invocar o nome de Alá. Eu queria te fazer uma pergunta, queria que você perguntasse para o irmão do seu lado: quantas vezes por dia você para orar ao Senhor? É uma coisa muito séria nós. Mas aí a gente chega no culto e a gente quer que Deus responda às nossas orações. Mas nós perdemos um pouco o nosso vínculo de intimidade com o Senhor. Então, que eu e você viva esses dias proféticos. Repete comigo: dias proféticos. Eu fiquei feliz porque o filho, como é que ele chama? Henrique? Menino do chofar? Ricardo. O Ricardo virou agora um chofarote, um tocador de chofar, não é? Eu estava sozinho até um tempo atrás, agora já tenho ele. Aí o pastor Samuel também começou a gostar disso e começou a tocar também. Agora o filho dele também. Hoje lá na igreja, mais 2 vieram, viu? Estou comprando um chofar. Falei: aleluia! Nós queremos pelo menos 7, para que nos eventos que a gente for, nós vamos tocar os 7 juntos, aleluia. E domingo passado, no início da noite, né, no início do culto de vocês aqui, começou-se ou se celebrou Yom Teruah, a festa da trombeta. Em Israel ela é chamada de Rosh Hashanah, que é o ano novo judaico. Eles viraram a folhinha do calendário. Lá já é ano 5.776, porque eles contam desde a obra da criação. Eles contam Rosh Hashanah, início do ano, não na Páscoa, como deveria ser pela Bíblia, porque eles contam a partir da saída da Babilônia, não da saída do Egito. Mas biblicamente falando, a festa é Yom Teruah, a festa da trombeta. E essa festa não é apenas para que alguns loucos, como alguns pensam, fiquem tocando um chifre. Porque às vezes as pessoas olham para a gente tocando chofar e falam assim: o que esse cara está tocando berrante aí? E na verdade não é berrante. Quando eu fui estaquear a cidade e as entradas da cidade, eu estaqueava, os irmãos estaqueavam, e eu tocava o chofar, parava os carros, e os outros falavam assim: o que esse gordinho está tocando berrante na porta da cidade? Na verdade as pessoas não entendem, não é? O diabo, ele criou o berrante para afrontar as ovelhas do Senhor, porque o Moisés tocava na tenda para convocar o povo, e existe um toque no chofar, que era a hora de preparar o lixo, para que a tenda pudesse ser mudada de lugar. É tremendo quando a gente entende os princípios. Então o Yom Teruah é a festa da trombeta, para que o povo do Senhor fique atento. Diga comigo: fique atento. Atento ao quê? À quarta-feira. Quarta-feira agora, ou melhor, na terça, quando o sol já se pôr na copa das árvores, começa-se Yom Kippur, o dia do perdão. É uma festa bíblica,
O que é essa festa de Yom Kippur? O dia de nós olharmos para dentro de nós. E olharmos para nós e vermos em nós, detectarmos em nós os nossos erros, as nossas falhas. Sabe aquela ziquinha que a gente tem? Aquela maniazinha que a gente acha que a gente tem e que não vai largar a mão daquilo? É esse dia. Por que o Senhor fez isso? Porque no próximo domingo, a essas horas aqui, quando vocês estiverem celebrando, vocês são privilegiados. Conta para o teu irmão, vocês são privilegiados. A essas horas aqui de domingo que vem, começa-se a festa de tabernáculos. Domingo que vem, numa hora dessas, vocês podem não mais estar aqui. E eu também não. Por quê? Pergunta bem, por quê? Porque Jesus pode ter vindo te buscar. A única festa das 7 festas bíblicas que não se cumpriram é tabernáculos. Tabernáculo significa Ele tabernaculando em nós. E significa então o símbolo de que Jesus vem buscar a sua noiva. Ele veio. O nascimento de Jesus não foi no Natal comercial. O nascimento de Jesus foi numa festa de tabernáculos. E ele volta numa festa de tabernáculos. Por isso que existe a festa das trombetas. Essa festa do Yom Teruah, de domingo passado, 10 dias, ela celebra, de 14 dias, ela celebra uma atenção da igreja para se preparar em Yom Kippur para receber o seu noivo. É uma festa, as festas bíblicas, todas elas têm um significado sempre apontando para Jesus. Então, quarta-feira, pastor Rodrigo, posso falar isso? Já comecei a falar, né? Quarta-feira, tire um momento no seu dia. Acorda quarta-feira e fala para o Senhor: Senhor, revela para mim o que está dentro de mim. Mostra para mim hoje, Senhor, onde estão as minhas falhas, os meus erros, aquilo que pode me afastar de estar hoje subindo num céu de glória contigo. Se o Senhor voltar, eu não quero ficar aqui. Então, tira a quarta-feira para você liberar perdão, tira a quarta-feira para você quebrar nó, laços, amargura e sentimentos que você possa ter com qualquer pessoa. Porque domingo, no início da festa de tabernáculos, ele pode rasgar o céu num piscar de olhos. 7 milésimos de segundo vai ser o tempo. E não vai dar tempo de se consertar. Ele vai cruzar do Oriente ao Ocidente. Vai ficar em pé lá no Monte das Oliveiras. Meu Deus do céu. A porta dourada que está fechada. E os judeus, eles estão esperando esse dia. Mas os muçulmanos foram e colocaram um monte de túmulos lá na frente para que ninguém pudesse entrar. Mal sabem eles que os mortos ressuscitarão primeiro. E aí ele vai arrebentar aquela porta que está fechada, chamada de porta dourada, vai entrar por ali, a sua noiva vai ser sacada. Que imaginou quanta coisa não vai acontecer? Avião vai cair, trem vai bater, carro vai destruir, vai acontecer um monte de coisa, porque não vão ser sacados daqui. Você imaginou domingo que vem, o pastor está aqui ministrando o louvor começa a subir, e aí você começa a subir e alguém fica aqui? Que desespero, administrando a igreja. Fala para o irmão, Deus me livre tal coisa. Então, são dias proféticos. Os sinais da volta estão evidentes. Estão cada dia mais evidentes. Cada dia mais evidentes, mais evidentes. A nós, como corpo de Cristo, precisamos nos aprontar, nos preparar para a morada com o nosso noivo em nome de Jesus. Amém, amados? Então, abra sua Bíblia, por favor. Sem demora, mais do que eu já demorei. Êxodo capítulo 13. Deixa-me falar algo com você. E depois eu falo para você por que eu vim aqui. Acho bom você falar mesmo, porque eu estou querendo saber o que você veio fazer aqui. Eu vim fazer uma coisa aqui que depende muito da sua ajuda hoje. Porque se glória a Deus não vai acontecer nada hoje. Isso, agora começa a melhorar. Isso. Êxodo capítulo 13, versículo 17. Vamos ler a palavra. Quando você encontrar, você diga glória a Deus. Diz assim o versículo 17 de Êxodo 13. E aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Diga comigo, que estava mais perto. Porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e volte ao Egito. Diga comigo, para que o povo não se arrependa, vendo a guerra, volte ao Egito. Versículo 18, mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto do Mar Vermelho. E armados, os filhos de Israel subiram da terra do Egito. Diga comigo, e armados,
subiram da terra do Egito. E Moisés levou consigo os ossos de José, porquanto havia este solenemente ajuramentado os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus nos visitará. Fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Verso 20, assim partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Fala comigo, para que caminhassem de dia e de noite. Verso 22, nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Quem tem ouvidos para ouvir, diga glória a Deus. Repita assim comigo: Espírito Santo, fala comigo agora. Não aquilo que eu gosto de ouvir, mas o que eu preciso ouvir. Em nome de Jesus, diga amém. Do volume do glória ao tamanho da porção. Glória a Deus. Pode se sentar. Eu preciso te contar uma história para que eu possa aqui chegar nesse texto para você entender o que nós vamos fazer hoje aqui. Desde a obra da criação, Deus sempre imaginou tratar e se relacionar com o seu povo de uma forma bem relacional. Prova disso, que o Senhor, quando então faz um jardim no Éden, como base o que ele tinha, o seu trono. Ele tinha como base o trono para que ele pudesse deixar o trono e visitar o homem. Então ele faz um jardim no Éden, e a palavra Éden é, na tradução original, lugar de delícias. Então Deus fez para o homem morar um jardim num lugar de delícias. Um jardim que pelos rabiscos judaicos o homem não sabia o que era chuva, porque era um vapor que subia e que regava a terra. Não tinha espinhos, não tinha dificuldade. Era algo que o Senhor pudesse então deixar o trono, e no final do dia ele saía do trono, ele escolhia sair e se relacionar com o povo. Porque quando o Senhor nos fez, te fez, me fez, nos fez imagem e semelhança, para que nós verdadeiramente pudéssemos relacionarmos com Ele, e Ele pudesse então dizer: eu não vou fazer deles algo que eu possa controlar. Porque quando alguém faz alguma coisa, produz, cria, você que é empresário, que você cria produtos, você tem direito sobre aquele produto. Então, quando o Senhor nos criou, Ele teve direito sobre nós. Então Ele falou e pensou: não, eu não vou colocar na minha mão um controle remoto, para que eu possa apertar esse controle remoto para tirar um sorriso dele. Eu não vou colocar um controle remoto para que eu possa amanhã fazê-los andar na minha presença. Eu não vou fazer um controle remoto para que eu possa apertar e levantar as mãos. Não. Eu vou colocar sobre eles o meu espírito. Então eles vão desejar estar na minha presença, andar comigo, viver os meus sonhos, os meus projetos para eles. Eles não vão querer jamais abandonar a minha presença. E nós conhecemos a história, sabemos que não foi o que aconteceu com Adão e Eva. E eles perderam aquele ambiente de glória. Diga comigo, ambiente de glória. Eles não conseguiam ver a nudez. Eles não viam que estavam nus. Mas a partir do momento que eles transgrediram ao Senhor, eles conseguiram ver a nudez. Eles estavam sempre nus. Mas eles só conseguiram ver a nudez quando eles transgrediram ao Senhor. Ou seja, quando eles negaram a palavra de Deus, a glória de Deus foi sacada dali. Então eles começaram a viver e a andar somente naquilo que era natural, naquilo que era lógico. Eu entendo, eu tenho aprendido isso, que eu e você, cheio da presença de Deus, aonde nós estamos, nós geramos ambientes de glória onde Deus se manifesta com poder e com autoridade. Eu não preciso de ninguém que me faça chegar a Deus, se eu entender que eu tenho esse vínculo de intimidade com o Senhor. Hoje, eu até perguntei para a nossa congregação, eu disse para eles: se nós vivêssemos os dias de Moisés, como nós estaríamos? Nós seríamos os Moisés que estavam prontos para subir no monte da intimidade. Porque na verdade, quando o Senhor se apresentava, chamava Moisés para se relacionar, relâmpagos, trovões, fumaça, como se fosse um show pirotécnico, vinha no cume do monte. E o Moisés sabia que era o seu pai, então ele subia. Mas o povo um dia disse o que para ele? Moisés, sobe tu, fala você com ele, e depois você conta para nós o que ele falou. O povo não queria se relacionar, o povo queria uma porção daquilo.
Se nós estivéssemos os dias de Moisés, aonde falar com Deus, tivéssemos que subir o monte para se nos relacionar com Ele, será que nós seríamos os Moisés que sobem? Ou nós seríamos os demais que falam, ouve lá e depois você conta para nós? Na verdade, nós precisamos entender que tudo que Deus deseja é relacionamento comigo e com você. E que eu ande debaixo da nuvem da revelação que Ele tem para mim e para você. Quantos entendem o que eu estou falando? E por falar em relacionamento, quando o Senhor então ouve o gemido daquele povo, sofrendo, padecendo, não querendo mais estar no deserto, não querendo mais estar sofrendo, no Egito, o Senhor então envia o libertador. E o Senhor faz, eu pedi que você lesse comigo algumas vezes, o Senhor faz com que eles saiam de lá. E quando eles saem do Egito, eles saem de lá armados. O dia que eu e você, pelo Senhor, fomos resgatados do Egito, saímos do Egito armados. Ah, mas o que? Um dia, alguns de vocês, assim como eu, já andaram com o pé no mundo. Quantos já andaram com o pé no mundo? Eu contei outro dia para os irmãos lá na igreja e eles até falaram assim para mim, nossa, mas você com essa carinha de bebê Johnson, você aprontava tudo isso? Aprontava. Manguaçava daquelas de andar de 4 pés, irmão, subir degrau de arrasto. Tinha uns esquema pesado, gostava de, oh glória, tudo para a glória de Deus, eu achava. E eu também fui daquela época. E quando eu saí daquele Egito, quando o Senhor me tirou de lá, Ele me investiu com muitas armas, armas do Espírito agora, não mais armas da carne. E nós não podemos perder esse princípio. E muitas vezes a gente ouve muito cristão falar que está fraco, que está cansado, mas na verdade ele esqueceu um pouco das armas que o Senhor já deu a ele. E quando o Senhor tira aquele povo, conhecendo o coração daquele povo, conhecendo as intenções daquele povo, porque se tem uma coisa que a gente não pode perder isso de vista, é que Deus conhece a intenção do meu pensar. Conta isso para o teu irmão, Deus conhece a intenção do seu pensar. Engrossa a voz agora e fala assim para ele, Deus tá sabendo que você está pensando em pensar. Você entendeu o que é isso? Deus conhece as razões pelas quais você está pensando em pensar alguma coisa agora. E aí de vez em quando a gente acha que vai engrossar a nossa voz, vai fazer uma oração bonita, e Ele vai chamar a atenção dele, porque Ele precisa fazer alguma coisa para nós. Você acha que Ele já não sabe o que você precisa? O grande problema que Ele não faz e não entrega aquilo que eu e você precisamos, é porque não há resposta minha e sua, daquilo que Ele espera de nós. Tudo que o Pai está esperando é uma resposta nossa, daquilo que Ele fala. Eu não sei qual é o dia de culto aqui, mas na minha congregação, por exemplo, o culto é de domingo. De domingo e de quinta-feira. Então, no domingo, qual é a expectativa de Deus? Que eu, pelo menos no domingo, já esteja respondendo para Ele aquilo que eu ouvi na quinta. E normalmente entra culto, sai culto, começa culto, termina culto e a gente continua o mesmo. Nos cultos Deus fala conosco, Deus dá comando, Deus dá direções, Deus traz a nuvem da revelação, daquilo que eu devo fazer, daquilo que eu devo seguir, e eu mesmo assim não respondo para Ele. Mesmo assim eu continuo labutando na contramão da vontade, na contramão do desejo dEle, porque eu acho que eu estou certo. E eu tenho procurado ensinar isso a alguns filhos de uma forma bem calma, para que a gente possa entender. A Bíblia diz que todas as minhas bênçãos, as suas bênçãos, as nossas bênçãos, elas já estão liberadas nas regiões celestiais. Você pode declarar isso? Diga assim comigo, ó, todas as minhas bênçãos. Mais uma vez, todas as minhas bênçãos. Faz com a mãozinha assim, ó, já estão liberadas. Fala comigo, nas regiões celestiais. Aonde elas estão liberadas? Pergunta para o irmão, aonde que elas estão liberadas? Aonde estão? Preste atenção agora. O diabo se enfurece comigo e com você. Quando você abre a sua Bíblia, você lê uma palavra, o Senhor te revela algo. Os anjos que estão à sua volta para proteger você e para trazer as bênçãos de Deus para você, ficam malucos com você também. Porque eles não têm a revelação que você tem do Senhor, porque você tem o Espírito de Deus aí. E quando você dá um brado, dá um grito, esta é a palavra. Quando você dá um outro brado, esta é a direção. O diabo fala assim, opa, preciso impedi-lo de alcançar as regiões celestiais. E como é que o diabo faz para te impedir de alcançar as regiões celestiais? Criando um cenário na região que nós estamos presos, na terra.
Ele sabe que temos um corpo carnal e terreno que depende e anseia pela terra, porque aquilo que tem a origem depende da sua origem. Se você tirar uma planta da terra, ela morre por quê? Porque a origem da planta é a terra. Quando o Senhor criou as plantas, Ele não disse, plantas, gerem a terra. Ele disse, terra, gerem as plantas. Quando Ele criou os peixes, Ele disse, não disse para o peixe, peixe, cria água. Ele disse, água, gere os peixes. Então o habitat do peixe é a água, o habitat da planta é a terra. O meu habitat e o seu não é a terra, o meu habitat e o seu é Ele. Porque nós somos gerados nele. E Ele nos embutiu numa estrutura física. Então aquilo que você alimenta é o que te governa. Aquilo que você prioriza é quem comanda você. Então entenda uma coisa, o diabo, para que você e eu não alcance as regiões celestiais, e a gente abra a boca nos cultos, ou quando não, faz fila no final do culto para o pastor orar por nós, porque está numa luta, está numa prova, está numa situação complicada, é justamente por causa disso. Porque nós sabemos que as bênçãos estão liberadas. Diga comigo, as bênçãos já estão liberadas. O texto não diz, irmãos, que as bênçãos serão liberadas. O texto diz que as bênçãos já foram liberadas. Só que o diabo faz o quê? Cria cenário na terra. Para quê? Para você ficar preso no cenário da terra e não alcançar as bênçãos liberadas no céu. Aí você sai do culto, o Zé, quem é o Zé? O marido está do mesmo jeito. A Maria do mesmo jeito, os filhos do mesmo jeito, trabalho do mesmo jeito, as coisas tudo do mesmo jeito, você sai daqui questionando. E Deus não está fazendo por quê? Porque o diabo está criando uma situação na terra para você não acreditar no que está liberado no céu. E com isso você abandona a nuvem da revelação. Deus tinha uma nuvem de dia para refrescá-los do calor escaldante do deserto. E Deus tinha uma nuvem que era uma coluna de fogo para aquecê-los no frio do deserto noturno. Mas não era só por isso. A nuvem era o governo. A nuvem era para que eles pudessem se mover debaixo da obediência. A nuvem era o GPS. A nuvem era a bússola para que eles pudessem caminhar. E Deus, conhecendo a intenção do coração do povo, faz que o povo caminhe num lugar aonde eles não teriam que travar batalhas, porque sabiam que eles seriam fracos. Fala para o teu irmão, segura, porque vai engrossar o negócio para você agora. Quantas vezes Deus nos cultos não dá para a gente a nuvem da palavra da revelação, que é para a gente seguir ela. Deus dá a palavra que você está pronto para recebê-la e você caminhar por ela e vencer através dela, porque Deus sabe que você precisa passar por ela. Mas nós muitas vezes achamos que essa palavra, não sei, eu preciso esperar Deus confirmar 3 vezes. Aí sai daqui do culto, chega em casa, liga a televisão nos pregadores televisivos, para ver se ele vai pregar igual o pastor Rodrigo pregou. Se Deus falar lá, é Deus mesmo. Aí Deus não falou, você fala, amanhã eu vou ver. Amanhã você acorda, não dá tempo de ligar a televisão, você vai na caixa de promessa. Vamos ver se sai a palavra igual do pastor Rodrigo. E aí, enquanto Deus não confirma 3 vezes, você não toma decisão, e a sua oportunidade de ser abençoado já passou, porque você pediu a Deus, que é santo e é fiel, confirmasse para você 3 vezes uma coisa que você não teve certeza. Uma vez, eu fui colocar aquele adesivinho no carro. Sabe aquele adesivinho bonito que a gente gosta de comprar, chamado Deus é Fiel? E eu comprei um para pôr na traseira do carro e um para pôr assim onde fica o câmbio do carro. E quando eu coloquei no câmbio do carro, eu fui colocar lá na traseira. E no que eu estava tirando o plastiquinho, o senhor falou assim para mim, puxa, Paulo, esse adesivo está errado. Eu falei, por quê? Esse adesivo está errado, Paulo. Eu falei, você imagina, o senhor é fiel. Eu gosto de falar que Deus é terrível, porque Deus faz coisas terrivelmente para nós, né? E aí eu olhei para aquele adesivo e falei, mas por que, Senhor? Deus é fiel? Está errado? Ele falou assim, esse adesivo não deveria estar escrito assim. Esse adesivo deveria estar escrito assim, será que eu sou fiel a Deus? Eu disse, Senhor, por quê? Ele falou assim, porque fidelidade é meu caráter. E o seu? Aí eu baixei, pensei o que você está pensando agora. Isso, e ri como você está rindo também. E falei, Senhor, me perdoe, porque mesmo eu sendo infiel, o Senhor permanece fiel. E ele disse assim para mim, sabe por quê, Paulo? Porque a minha nuvem jamais vai desamparar você. O problema é que muitas vezes você abre um guarda-chuva
Muitas vezes você coloca uma venda para não ver a nuvem que eu tenho para você. Interessante que esse povo, quando andava no deserto, e você conhece a história, eles andaram 40 anos e não viram as suas alparcas, as suas sandálias serem destruídas. Tamanho foi o zelo do Senhor. E mais ainda, o Senhor sabia que eles tinham carência, fome. Então o Senhor deu o que para eles? Maná. Diga comigo, maná. O que significa o maná? A palavra. E qual foi a ordem que o Senhor deu para eles no maná? Disse assim: ao amanhecer, vocês vão sair das tendas e vocês vão buscar o maná segundo a sua porção, segundo a sua fome. Segundo a sua fome, você pega a vasilha, se você for crente, ungido, enche. Se você não for muito crente, porque crente depois que Deus fala, sela com comida, amém? E aí pega a sua porção, segundo a sua fome, tá aí daí. No 6º dia o Senhor disse para ele: somente nesse dia você vai se preocupar com uma porção dobrada, porque é o dia do Senhor. Mas os demais você só vai pegar a porção para aquele dia. Um dia a profetisa Márcia nos ministrou na igreja sobre essa palavra, dizendo: assim como o Senhor tem o maná, tinha o maná para o povo todos os dias, Ele tem para mim e para você também todos os dias um maná. Mas segundo a minha fome e a sua fome, nós vamos atrás desse maná. Esse maná para mim e para você hoje não é palpável, esse maná é a palavra. E segundo a minha fome e a sua de se alimentar com Ele, nós vamos ao amanhecer de um novo dia buscar esse maná. E muitas vezes pela nossa correria diária, nós não vamos atrás desse maná. Quantas vezes o pastor Rodrigo, a pastora Juliana já não orou por você e não liberou uma palavra e disse para você: esta é a palavra. E você falou assim: será que essa é a palavra? E não andou debaixo dessa nuvem da revelação. Eu queria ler esse texto com você, e eu li esse texto para que você pudesse entender que esta nuvem não pode ser vista por mim e por você apenas como um símbolo de proteção para eles não se queimarem ou não se esfriarem. Eu preciso que você leve essa palavra agora para aquilo que Deus quer te falar. Há uma nuvem de revelação de Deus para esta congregação. Há uma nuvem de revelação de Deus para esses líderes aqui. Existem revelações de Deus que serão dadas e são dadas a eles, que não serão dadas para mim. Existem revelações de Deus, direções de Deus que serão dadas para mim, mas não serão dadas para eles. O grande problema nosso como cristão é querer enrijecer o sistema e criar um sistema. Aquilo que dá certo na comunidade de Shalom tem a tendência em não dar certo na Ventos de Avivamento. Porque Deus não trabalha com padronização. A única coisa que tem padrão é piso e azulejo. E Ele sabe muito bem o que é isso. Porque no reino, Deus não trabalha com piso e azulejo, Deus trabalha com pedras vivas. Cada um tem um formato, e quando se juntam, se encaixam. Não precisa de rejunte, não precisa de argamassa, porque nós somos feitos assim, para encostar um no outro e gerar conexões para o reino de Deus. É assim que funciona o reino. Então há uma nuvem que Deus tem para esta congregação. Há uma nuvem que Deus tem para a minha congregação. Há uma nuvem que Deus tem para a congregação A, para a congregação B. E nem tudo que vai funcionar naquela igreja tem que necessariamente funcionar aqui. Então existem ministérios que na comunidade não tem. Algumas igrejas têm ministério de varões, ministério do círculo de oração, mas na verdade na minha congregação não tem, porque lá não é assim. É a nuvem que Deus tem. E nós precisamos andar debaixo dessa nuvem. Por exemplo, na nossa congregação nós temos cada mês um propósito. Já fazem 11 anos. Cada mês ele tem um propósito. Esse mês é o mês da fidelidade, porque representa o aniversário da nossa igreja. De uma palavra que o Senhor me deu há 11 anos atrás. Eu estava num culto, não sei se você conhece o meu chamado. Eu estava com a minha esposa e alguns irmãos num culto de inauguração de uma igreja para 6.000 membros. Uma igreja em Limeira. E aquele dia Deus mudou o culto para falar comigo. Para liberar uma palavra para mim. Dizendo para mim que estava colocando diante de mim uma porta aberta, a qual ninguém poderia fechar. Apocalipse capítulo 3, versículo 8. E eu saí de lá impactado, chorei muito naquele culto, eu tinha convicção que era para mim, mas saí de lá dizendo: eu não quero, eu não quero, eu não quero, e eu não quero, porque eu nunca me vi capaz de ser líder de alguma coisa. Até porque eu nunca sonhei para fazer isso, nunca me preparei para isso. Eu me preparei para ser administrador de empresa.
Eu me preparei para cuidar do negócio dos outros. Eu sonhava em ser executivo, ter maletinha, andar de avião. Eu sonhava em fazer isso. Me preparei para isso. E quando eu estava começando a chegar nesse nível, o Senhor falou assim, bom, deixa eu mostrar para ele o que eu tenho para ele agora. Lutei muito, resisti muito. Chegou um dia que nós tivemos que entender algo. E o Senhor falou comigo, se você não assumir o que eu tenho para você, eu vou tirar de você o que você tem de mais precioso. Naquela época, em 2004, eu tinha só um filho, esse menino que tem 13 anos hoje. Naquela época ele tinha 2. Deus me disse, ou você assume o ministério que eu tenho para você, ou eu mato o Vitor. Aí você falou assim, você pode estar pensando assim, nossa, que Deus ruim. Não. Deus não quer realizar os meus desejos. Deus quer que eu viva os sonhos deles para mim. O grande problema nosso é esse. A gente vem na igreja e pede, Deus, realiza os meus desejos. A gente não quer orar assim, Senhor, cumpra os seus sonhos em mim. Se você orar dessa forma, você vai desfrutar de coisas tremendas. Até que então o Senhor preparou tudo para que a gente pudesse chegar a 11 anos com essa casa aberta. Então, para mim, há uma nuvem. Essa nuvem está escrita em Apocalipse 3:8. Eis que pus adiante de você uma porta aberta. Nos dias de crise, eu olho para ele. Nos dias de afronta e perseguição, eu olho para essa nuvem. Nos dias de adversidade, eu olho para essa nuvem. Nos dias de bonança, de vitória, eu olho para essa nuvem. Nos dias de bênção, de presentes, eu olho para essa nuvem. Há uma palavra que tem que ser o governo da minha vida e da sua. Eu tenho que viver por uma palavra. Diga para o teu irmão, você precisa viver por uma palavra. Por isso que você não pode deixar de vir na igreja sem caderninho, sem caneta, sem papel. Porque existe um momento do culto da palavra que Deus vai liberar a nuvem para você andar. Para que a sua semana não seja uma semana que você ande como biruta de aeroporto. Fique girando a favor do vento. Não, você saia daqui com o destino certo. Então há um governo de Deus, há uma plenitude de Deus, há uma nuvem de Deus para essa congregação. Eu creio que essa noite, não é porque eu estou aqui ou porque eu estou pregando, mas é por aquilo que Deus já gerou para que a gente pudesse estar aqui. Porque antes de estarmos aqui, Deus já preparou tudo isso, já estava determinado isso pelo Senhor. Hoje, a comunidade Shalom entrará no novo nível. Hoje a comunidade Shalom vai entrar numa nova plataforma. A comunidade Shalom vai ser colocada numa plataforma, numa base lançadora. Para lugares altos. Segundo a nuvem da revelação. Deus conhece a sua estrutura. Deus sabe o que pode sacar de você. E pode sacar sempre um pouquinho mais de azeite. Conta para o teu irmão, fala assim para ele, ô azeitona. Deus sempre pode sacar um pouco mais de azeite de você. Quando você está gritando, Senhor, eu não aguento mais, é onde Ele pode sacar um pouco mais de azeite de você. Porque enquanto você grita, não aguento mais, é porque a natureza carnal está fraca. Mas se está carnal, está falando, é porque a espiritual ainda pode suportar mais alguma coisa. Então o Senhor sabe, Ele vai levar vocês agora por caminhos que Ele sabe que vocês não vão retroceder. E aí, para que eu possa concluir, diga amém. Eu sei que você não está gostando muito. Abra sua Bíblia lá comigo, por favor, em Números, capítulo 9. E eu vou terminar lendo esse texto. E nós vamos fazer algo lindo aqui. Números 9, versículo 15. Quantos entendem o que eu estou falando? Números, capítulo 9, versículo 15. Diz assim: e no dia em que foi levantado o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho. E à tarde estava sobre o tabernáculo como uma aparência de fogo até amanhã. Assim era de contínuo. Diga comigo, assim era de contínuo. E a nuvem o cobria e de noite havia aparência de fogo. Mas sempre que a nuvem se alçava sobre a tenda, os filhos de Israel partiam. E no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel se acampavam. Preste atenção, eu vou continuar a ler já, mas preste atenção. Quando o Senhor tira o povo, e o Senhor então ordena que o Moisés prepare o tabernáculo, depois que a obra foi concluída, a nuvem parava em cima de dia, e de noite ela se transformava numa coluna de fogo. Só que
O povo tinha que estar com seus olhos aonde? Na tenda? Não, na nuvem. Porque se a nuvem se movesse, o povo também tinha que se mover. Então desmontava as tendas e começava a se mover, seja de dia, de tarde, de noite ou de madrugada. Se a nuvem se movia, eles desmontavam a tenda e começavam a andar aonde a nuvem começava a caminhar com eles. Quantos entendem isso? Continua olhando o texto comigo, por favor. 17. Mas sempre que a nuvem se alçava de sobre a tenda, os filhos de Israel partiam, e no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel se acampavam. Segundo a ordem do Senhor, diga comigo, segundo a ordem do Senhor. Os filhos de Israel partiam, e segundo a ordem do Senhor se acampavam. Todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, ficavam acampados. A nuvem se movia, começava a direcionar para um caminho, eles desmontavam a tenda e começavam a caminhar. A nuvem parava, eles paravam, montavam a tenda, até a nuvem se mover de novo. 19. E quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Ou seja, os olhos deles estavam na nuvem. Diga de novo comigo, os olhos estavam sobre a nuvem. Versículo 20, quando a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo, segundo a ordem do Senhor, se alojavam, e segundo a ordem do Senhor, partiam. Porém, as outras vezes a nuvem ficava desde a tarde até a manhã, e quando ela se alçava pela manhã, então partiam. Quer de dia, quer de noite, alçando-se a nuvem, partiam. Mais uma vez, eles estavam sempre atentos. Versículo 22. Ou, quando a nuvem sobre o tabernáculo se detinha 2 dias, ou 1 mês, ou 1 ano, ficando sobre ele, então, os filhos de Israel se alojavam, e não partiam, e alçando-se ela, partiam. Segundo a ordem do Senhor se alojavam, e segundo a ordem do Senhor partiam, cumpriam o seu dever para com o Senhor, ou seja, obediência. Segundo a ordem do Senhor por intermédio de Moisés. Diga amém. Amém. Você viu que lindo o zelo que Deus tinha com aquele povo? Quando os tirou, os guardou e os protegeu e dava direcionamento para eles. Hoje é dia de avançar. Essa é a nuvem. Sobre a igreja, Deus instituiu autoridade para o pastor Rodrigo e para a pastora Juliana. E quando nós falamos de responsabilidade de direção, de conduzir um rebanho, você não faz ideia do quanto isso nos pesa. Porque mais do que um status de segurar um microfone, de às vezes receber um abraço seu, ou aquela palavra de dizer, nossa, que palavra que Deus te deu, há um peso. Porque um dia nós vamos estar numa salinha, a salinha do juízo, e nós vamos dar conta a Deus pela sua vida. Cada um dos líderes dará conta a Deus das vidas que ele pastoreia. Então, mais do que ser um status, mais do que ser um desejo de ser líder, é um peso de Deus muito grande sobre as nossas vidas. Então, nós temos que estar com os nossos ouvidos muito atentos, entendendo e apurado aquilo que o Senhor quer direcionar, para que a nuvem seja uma nuvem dirigida por Ele. Para que nós não entremos nos dogmas humanos, para que nós não entremos nas coisas que o homem cria. Nós temos visto hoje muito sistema que nós temos visto criados por homens de expansão e de crescimento de igreja. Muitos dizem, olha, está dando certo ali, mas poucos de nós se ajoelhou na cadeira, olhou para a janela e perguntou, Deus, será que isso tudo está certo? Porque nem tudo o que estão fazendo por aí, Deus está aprovando. E nem sempre Deus também está recebendo aquilo que estamos fazendo. Precisamos perguntar isso para o Senhor. Aí você pode estar perguntando, meu Deus, esse cara está enrolando, não quer falar para nós o que ele veio fazer aqui. Um dia, nós conversamos com o pastor Rodrigo, a pastora Juliana, vamos tomar um café juntos. Passamos umas horas ali. Foi gostoso demais. E a gente conversava algumas coisas, e enquanto a gente conversava, o Espírito Santo se fez tão presente na nossa conversa, que eles foram quebrantados no Senhor, e comentaram coisas conosco. E à medida que eles comentavam coisas comigo, com a profetisa Márcia, eu fui constrangido no Espírito, porque durante desses 11 anos que eu caminho na comunidade, pelo menos 5 anos, eu sofri muito. Eu sofri muito procurando meios de manter a igreja. Eu procurei formas de fazer eventos na igreja para poder manter as pessoas na igreja. Eu não tinha ninguém que me instruísse ou que quebrasse alguns vínculos de palavras que foram lançadas sobre a minha vida. Eu não sei se você sabe,
mas por pelo menos 6 anos do Ministério Ventos de Avivamento, eu carreguei uma palavra de um líder aqui da cidade, uma autoridade eclesiástica, que quando nós estávamos quase para inaugurar o nosso ministério, ele passou lá na frente, ele parou lá e disse assim: eis aí o Titanic, da mesma forma como começa grande, afundará grande. Hoje eu me assento com esse líder, cumprimento ele, amo ele, caminho junto dele, mas um dia ele disse isso para mim. Um dia ele liberou uma palavra de maldição em cima de um homem de Deus. Então, existem pesos que são colocados sobre a nossa vida muitas vezes, e a gente começa a sofrer, porque isso não respinga só na vida do Paulo, isso respinga na vida da Márcia, da esposa, isso respinga na vida dos filhos, e isso respinga na vida financeira, isso respinga na vida emocional, isso respinga na vida emocional e espiritual também da igreja. E aí nós estávamos falando, e vocês romperam com uma aliança antiga. Domingo passado eu estava lá na comunidade do avivamento, me senti muito em casa lá. Comunidade do avivamento, a nossa chama Ventos de Avivamento, então só faltou o vento, mas o ventilador estava ligado, aleluia. E quando eu terminei de ministrar, eu estava pronto para ir embora, o Senhor me mostrou o casal, que eu tinha que fazer um ato profético com o pastor Reginaldo e com a pastora Keila. Porque às vezes as pessoas acham que quando a gente sai de um ministério dirigido pelo Senhor, com uma palavra para abrir um ministério, as pessoas nos dizem que nós somos espírito de divisão. Muitos membros da igreja que eu pertencia 11 anos atrás, até hoje, me julgam como espírito de divisão, porque eles não reconheceram o chamado de Deus na minha vida. Uma diaconisa da igreja, obreira lá, né? Quando ela me encontrava na rua, ela olhava para mim e falava assim: ei, pastor Paulo, aquilo que o diabo tirou, o diabo traz de volta. Ela está desviada hoje. Ninguém conseguiu ver que Deus me sacou de lá para um ministério, para alcançar um povo que não é o de lá. Nada do que eu vivo no meu ministério hoje é igual ao que eu vivi na igreja que eu estava há 11 anos atrás. Deus não me chamou para ser igual. Se fosse para mim ser igual, eu tinha ficado lá. Deus me sacou para um novo tempo. Mas 5 anos eu andei preso debaixo dessas palavras de maldição, até que um dia alguém conheceu a minha história, me ouviu e rompeu com isso. Esteve comigo, fez decretos, cancelou. E à medida que eu conversava com eles, eu disse: pastor Rodrigo, então nós vamos ter que marcar um dia para a gente ir lá. E junto com a sua igreja, nós vamos romper todo o cordão umbilical do passado. Nós vamos romper com todo o peso, todo o jugo do passado, e vamos entrar numa nuvem de revelação nova. Não importa qual foram os motivos que os fizeram romper com o antigo ministério, nós não estamos aqui para odiá-los, pelo contrário, amamos os nossos irmãos, amamos aqueles irmãos que com um dia vocês caminharam juntos, só que agora vocês caminham com identidade própria. Há uma revelação que Deus tem para a comunidade de Shalom, que não pertence mais ao ministério que vocês fizeram parte um dia. Não mais. Nada mais aí será igual, nada mais. Os louvores serão outros, a liturgia será outra, a visão é outra, o alcance será outro, a plataforma será outro, e os alvos serão outros, totalmente novos. Vocês vão viver, por mais que já estejam vivendo, vocês vão viver coisas novas, porque hoje o cordão umbilical corta. E eles não sabiam, mas até naquele dia que nós estávamos conversando com eles, a credencial pastoral do antigo ministério estava na carteira deles. Eu disse: me dá. Por quê? Porque nós vamos cancelar. Então hoje nós vamos orar por eles. E quando orarmos por eles, estaremos orando por vocês. Nós vamos ordenar a bênção de Deus sobre eles. E automaticamente vocês receberão essa porção também. Por quê? Porque aquilo que o pai recebe respinga nos filhos. Porque um pai não entesoura para si. Um pai trabalha para deixar legado para os seus filhos. Os pais espirituais não caminham para eles.
Eles abrem caminho para que os filhos possam marchar. Vocês vão tocar em lugares, eu falo isso para os meus filhos ministeriais. Eles vão tocar em lugares que eu jamais vou tocar. Eles vão ministrar pessoas que eu jamais serei capaz de ministrar. Por quê? Porque são as plataformas que Deus está gerando. E Deus quer determinar essa data para marcar a plataforma, a nuvem de revelação que Deus tem através deles. Vocês vão viver um tempo que vocês não vão fazer mais eventos, vocês vão começar a cortar as pessoas que vão vir para cá. Por quê? Porque Deus vai começar a dar direção para vocês. Direções de direcionamentos específicos para casa. Direções específicas para o ministério. Nós nunca podemos escolher um pai genético, né? Ninguém pode escolher o pai que nasceu. Inclusive, quando a gente casa, a gente já recebe a família da esposa ou do esposo de presente. Mas geneticamente não pode escolher, mas espiritualmente a gente pode. Encontrem, orem e encontrem um pai. Alguém que vocês se submetam. Porque durante 6 anos do meu ministério eu andei sem se submeter a ninguém. Eu era responsável por mim mesmo. E aleluia, Deus me fez cabeça. Mas e nas minhas fraquezas, onde eu ia? Então hoje eu tenho uma autoridade sobre a minha vida. Ele tem um ministério. A igreja dele chama Igreja Apostólica Bethlehem. Está em São Paulo. Ele é apóstolo também. Ele tem o povo dele. Uma igreja menor que a minha. Um povo menor do que o meu. Mas ele é minha autoridade. É aonde eu posso, nos dias de aperto, falar para ele, ora por mim. É onde nos dias de aperto eu posso dizer para ele, intercede por mim. É onde eu tenho dúvida, às vezes, falo assim, viu, se fosse você, o que você faria em tal situação? Onde nós temos alguém, para que a gente possa se reportar e reconhecer que alguém é maior do que a gente. Então, ministerialmente, orem, encontrem alguém, que vocês vão ver que o Senhor vai dar isso a vocês, vai gerar isso no espírito de vocês, para que vocês andem. Não que vocês vão se submeter, por exemplo, esse meu pai não sabe quantos membros tem na igreja, não sabe quanto que a igreja retém de ofertas e de dízimo, não sabe o que eu faço com os recursos. Mas ele de vez em quando me liga ou me escreve perguntando, está tudo bem com você? Está tudo bem com a sua casa? Está tudo bem com os seus filhos? Está tudo bem com os seus filhos ministeriais? Então é alguém que se preocupa. E vocês vão ver que a comunidade Shalom entrará num tempo poderoso de Deus. Eu não estou falando que isso vai acontecer porque eu estou aqui. Eu vou falando que isso vai acontecer porque Deus está aqui. Eu não estou falando que isso vai acontecer porque é o Paulo que vai orar. Eu estou falando que isso vai acontecer porque o Espírito Santo quis assim. Há uma identidade própria em vocês. Prova disso que depois disso chegou o shofar. Aleluia. Daqui a pouco você vai para Israel. Vai ficar tudo louco. E a gente fica mesmo. Quando a gente quebra as amarras, a gente entra num tempo de plataforma. Você ama esse casal? Mas agora eu tenho uma palavra para você, não para ele, tá bom? Não espere deles que eles façam de vocês filhos mimados. E nem queira isso deles. Porque filho mimado é monstro. Quando você mima um filho, o dia que você vai com ele no supermercado, você fala assim para ele baixinho, filho, papai tá com a moeda trocada hoje. A gente só veio comprar o pão, tá bom? Tá. Então você não vai pedir nada, tá bom? Tá bom, pai. Nada? Nada, pai. Aí você vai comprar o pão, daí a pouquinho tá a criança com aquela bandeja de chambinho, gritando, pai, eu quero. O pai falou que hoje não dá, filho. Mas eu quero. O pai falou que hoje não dá. Mas eu quero. Meu pai falou que hoje não dá. E você joga no chão, dá um show. Filho mimado é monstro. Quando a gente mima um filho, a gente não está gerando filho, está gerando monstro. Os filhos têm que saber não. Os filhos têm que ser disciplinados. Porque quem não fala não, jamais vai dar valor às coisas. Um dia, o Espírito Santo tomou minha esposa. Lá em casa, isso é normal acontecer isso lá. E aí nós íamos fazer uma viagem de férias. Ela disse assim, Deus me deu uma revelação. Eu falei, qual é? As crianças serão responsáveis pelo dinheiro delas. Eu falei, que jeito? Já preparei uma carteirinha para cada um. Quando nós pararmos no posto, eles vão escolher as coisas, mas eles vão pagar. Eu disse, uau, uau e uau. Quanto é que eu vou dar nisso? Ela falou, nada. É as mesadinhas deles que ele ganha das avós, das tias. Eu falei, bênção demais. Eu estou assinando junto. Já senti de Deus.
Fomos embora. Chegou no posto, aquela galera, né? Porque a gente é assim, crente é assim, quando vai viajar, o carro entrou no trevo, já abre alguma coisa para comer e já não vê a hora de parar no posto. É assim, é normal, o crente é assim. E aí, quando a gente chegou no posto, vamos comer? Vamos comer. Aí, a hora que pegou a bandejinha, o que eu pego, pai? O que você quiser. Pode pegar, o que você quiser. Você está pagando mesmo hoje? Mas eu que vou pagar? Falei, mas não é justo. Falei, por que não é justo? Porque eu falei, não, cada um pega o seu, cada um paga o seu. Tá bom. O sujeito pegou um pãozinho de queijo assim, mas magro. Aí pegar um suquinho lá, não, vou pegar esse aqui de copo que é mais barato, pai, mais barato esse aqui de copo, mais barato. E benção. A outra costuma pegar um espetinho, um quibe, uma esfirra, porque é magra só, não sei que jeito. E, não, eu só vou pegar uma coxinha, só uma coxinha. Eu falei, nossa, estão de jejum hoje? Estão fazendo penitência? Não, pai, não. Aí fomos, era uma praia, né? Chegamos lá, beleza. Contando até centavo, guardando nota na carteira. Falei, glória! Aí o meu filho na praia, falou assim, pai, uma vontade de comprar uma pranchinha daquela para brincar. Eu falei, não passa vontade, abre a carteira e manda ver. Quanto será que custa? Eu falei, não sei, vai lá, negocia com o cara. Foi lá, negociou com o cara fez um preço. Quanto é que ele pagou? 15, pagou 15. 15 aquela pranchinha de isopor. Aí foi, brincou, extravasou. Falei, gostoso, né, filho? A gente comprar as coisas, dá valor. Falei, demais, pai, demais. No último dia, que a gente tinha para desfrutar da praia, tá ele lá brincando. Daqui a pouco eu vejo ele, esse brancão, camarãozão, né? É um palmitão quando vai para a praia e vê um camarão. E aí ele vem, eu conheço meu filho quando é bravo, porque pai conhece o filho quando tá bravo, conhece. E vem marchando, bufando, bravo, com a prancha debaixo do braço e um pedaço de isopor na outra. Falei, o que foi, filho? O que está acontecendo? O que aconteceu? Tá louco, pai? Pelo amor de Deus! Olha aqui, quebrou minha prancha! Tá louco? Não é justo. Falei, o que aconteceu? Eu fui entrar numa onda lá e deu um negócio e quebrou a prancha. Pelo amor de Deus, paguei 15 reais esse negócio e agora está quebrado. Eu falei assim, uau! Se fosse eu que tivesse comprado, você não estava dando nem com os ombros. Porque você não sabe quanto é que custou. Tá louco? Eu falei assim, então, agora você tem duas coisas para você fazer. Você brincar mais um pouquinho e depois jogar lá fora e saber que as coisas são assim. Aí no final do dia, vamos comprar um presentinho. Vamos comprar um presentinho, compra uma camisetinha, quanto é que vai custar? Então tudo agora que você vai falar com eles, que vai depender do dinheiro deles, eles vão perguntar, quanto é que vai me custar? Vai sobrar dinheiro? Ou seja, quem não sabe quanto custa, nunca dará valor para nada. Por que é que você passa a luta? Para você dar valor quando você recebe a vitória. Porque senão, Deus gera em mim e você um baita de um crentão mimado. E vou falar uma coisa, você conhece gente mimada? Não precisa responder. Mas que não é fácil aturar os mimados, não é? Então, entenda que há um propósito de Deus para todas as coisas. Aleluia. Você aceita esse propósito de oração? Você está feliz com isso? Você recebe a porção que Deus tem para você hoje?